Olá, sejam bem-vindos ao canal 369 Eletricidade. Oi pessoal, eu resolvi fazer uma configuração um pouco diferente da bobina bifilar. Dessa vez é uma bobina bifilar em forma de solenoide, como vocês podem ver aqui. Eu comecei a enrolar os dois fios, um ao lado do outro, em formato de solenoide, e ao final desse enrolamento eu vou juntar o final de uma ponta com o começo de outra ponta dos dois fios, e assim nós vamos ter a bobina bifilar helicoidal. É a mesma configuração da bobina bifilar plana, só que com essa geometria de solenoide, o campo magnético ele se comporta um pouco diferente do campo eletromagnético da bobina plana bifilar. Então eu já concluí o enrolamento. Eu peguei 12 metros de fio fino, não lembro qual o diâmetro do fio, mas é um fio fino. E aqui eu estou usando o multímetro para identificar as pontas, para saber qual é a ponta, onde eu vou identificar e conectar o final de uma ao começo da outra. Assim nós vamos ter a configuração da bobina bifilar solenoide. E vocês podem ver aí nos vídeos anteriores da playlist da bobina plana que eu faço várias experiências e eu ainda não tinha usado essa configuração. Então identifiquei aqui as pontas, agora eu vou conectar uma à outra, e tem uma pequena diferença dessa bobina em relação à bobina convencional, quando você enrola apenas um fio um ao lado do outro. Nessa configuração de solenoide bifilar, o campo magnético ele vai se comportar bem diferente de uma bobina solenoide comum. Em vídeos futuros, nos próximos vídeos, eu vou fazer uma configuração com a bobina solenoide uniforme, como está aí, só que com apenas um fio. Então está aqui a bobina plana bifilar, que eu estou mostrando, comparando com a bobina solenoide. São bobinas bifilares que eu já usei em outros experimentos, vocês podem ver aí na playlist. E aqui, essa é a bobina plana que eu fiz e já também usei em outros vídeos, conectada com um transistor. Eu vou mostrar para vocês aqui esse conjunto de 21 LEDs que acende em cima dessa bobina solenoide comum sobre a bobina bifilar plana. Então tá aí os LEDs acendendo com uma pilha de apenas 1.2 volts. E aí eu estou usando um transistor NPN. Esse mesmo transistor eu vou tirar dessa bobina plana e vou colocar ele na bobina solenoide. Lembrando que eu estou usando a mesma configuração. A diferença aí de uma bobina para outra, como é muito claro, é a geometria. Então vocês observem que eu estou desconectando o transistor para ligar na bobina e não estou praticamente identificando polaridade. A polaridade, base emissor e coletor, que eu quero dizer. O que eu identifico aí na verdade é o emissor, onde eu vou ligar o negativo da fonte, que no caso é uma pilha de 1.2 volts, e a base e o coletor, que são ligados diretamente nas pontas final, no começo e no final das pontas da bobina solenoide. E no meio, onde junta as duas pontas, eu ligo o positivo da fonte. Vocês observem na playlist aí que eu detalho em diagramas como é feita essa conexão aí do transistor. Que o transistor aí está sendo usado como um interruptor. Então tá aqui, eu estou colocando uma solenoide dentro da outra, uma bobina solenoide dentro da outra bobina, só que sendo a bobina solenoide bifilar. E vocês observem que os LEDs acendem normalmente. Aí é um conjunto de 21 LEDs. Vocês vejam que os LEDs acendem, eu tiro, coloco a bobina e os LEDs acendem intensamente. É uma experiência prática onde nós podemos identificar o comportamento da bobina.
E nos próximos vídeos eu vou fazer um experimento bem diferente, onde vamos fazer um sistema prático, de uso prático. Então vocês vejam que é apenas uma pilha AAA pequena, e eu vou ligar agora mostrando com uma bobina menor, só que também com 21 LEDs conectado nela, e eu coloco dentro dessa bobina a bobina solenoide bifilar. E também vamos ver se os LEDs acendem. Vocês podem observar aí que os LEDs eles vão acender normalmente. Isso demonstra que o campo eletromagnético está fluindo normalmente na bobina, mas se você pegar essa mesma pilha e tentar acender esses LEDs, eles não vão acender, só com essa pilha. Mas com essa configuração da bobina a gente consegue. Em alguns momentos eu consegui um resultado até melhor do que usando o Joule-TIFF. Em alguns vídeos eu fiz experimentos com Joule-TIFF, mas não consegui um resultado tão bom quanto eu venho conseguindo com o uso da bobina bifilar. E agora fazendo o teste com a bobina bifilar solenoide, vocês observem que os LEDs acendem muito forte. Eu vou colocar uma bobina dentro da outra, vou colocar as 3 bobinas para vocês observarem o comportamento dos LEDs, tentando acender os 42 LEDs. Observem que eu coloquei uma bobina dentro da outra e agora coloquei no meio a bobina solenoide bifilar. Observe que os LEDs acendem, mas o da bobina mais externa, os LEDs da bobina mais externa só acendem quando eu levanto, afastando uma bobina da outra. Então ainda dentro da bobina solenoide. Observe que aí sim os LEDs acendem. Isso porque por conta da distribuição do campo elétrico magnético na bobina. Eu vou fazer esse mesmo teste com a bobina bifilar plana. E eu continuo usando o mesmo transistor, desconecto de uma bobina, conecto na outra e vou fazer essa mesma experiência que eu fiz agora com a bobina plana. Essa bobina plana bifilar ela tem um buraco maior no meio. Esse buraco não é por acaso, ele tem uma influência na criação do campo eletromagnético, onde melhora a questão da indução. Esse buraco no meio seria o dielétrico maior, então um maior espaçamento. Lembrando que nessa configuração o campo eletromagnético ele se concentra no meio da bobina e em volta da bobina é como se ele formasse um toroide. Então vocês vão observar que os LEDs vão acender normalmente, e nessa bobina em alguns momentos os LEDs acendem até mais forte. Observe que eu só coloco ali a bobina solenoide com os LEDs em cima da bobina bifilar plana e acende. E agora ligando, botando uma bobina dentro da outra para mostrar o funcionamento. Vocês observam que os LEDs acendem normalmente. E até mais, eu simplesmente coloquei os LEDs, as bobinas uma dentro da outra, e coloquei em cima da bobina plana e todos os LEDs acendeu, demonstrando um desempenho até melhor de quando eu fiz isso com a bobina solenoide bifilar. Você vê, justamente por conta da distribuição do campo eletromagnético na bobina bifilar plana, que é diferente da distribuição do campo eletromagnético na bobina solenoide bifilar. Agora eu estou ligando, agora eu peguei os 21 LED e liguei diretamente na bobina solenoide bifilar e coloquei ela no meio da bobina plana para fazer com que a bobina plana transmita a eletricidade através da indução eletromagnética para a bobina solenoide bifilar. Nesse caso aí, essa transferência de eletricidade só vai ocorrer quando eu coloco a bobina plana mais ou menos no meio da bobina bifilar solenoide. Aí vocês observam aí que os LEDs começam a acender, mas à medida que eu baixo a bobina, os LEDs vão apagando. Então aí dá pra gente fazer vários experimentos e coisas práticas com esse esquema. Então, muito obrigado aí por assistir, deixe seu like e até o próximo vídeo.